Uma idosa simples chega a um hotel de luxo com uma reserva em mãos. É humilhada pela recepcionista, que rasga o papel e diz que ela não pertence àquele lugar. Minutos depois, o dono do hotel aparece. E é o filho da idosa. A virada deixa todos em choque e revela quem realmente não pertence ali. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O ônibus interestadual fez a última parada antes de entrar na região central de São Paulo. Dona Marlene ajeitou a bolsa de couro desgastado no colo e observou pela janela a cidade que não via há quase 3 meses. As avenidas largas, os prédios que tocavam o céu, o movimento intenso de carros e pessoas apressadas. Tudo ali parecia pulsar com uma energia que ela já não reconhecia mais como sua, mas que um dia fez parte dos seus sonhos mais distantes. Sonhos que ela deixou guardados em algum lugar do passado para que o filho pudesse realizar os dele. Ela desceu com cuidado os degraus do ônibus, segurando firme o corrimão. A mão tremia levemente, não de medo, mas de ansiedade. Dentro da bolsa, dobrado com o mesmo carinho com que se guarda uma fotografia antiga, estava o comprovante da reserva que havia feito pelo telefone 3 semanas antes. Ligou para o hotel 2 vezes, confirmou cada detalhe, repetiu o nome completo, soletrou letra por letra. Queria ter certeza de que tudo estaria certo quando chegasse. Não podia errar, não dessa vez. Marlene nunca havia entrado em um hotel de luxo na vida. Sempre trabalhou como cozinheira em casas de família, acordando antes do sol nascer, voltando para casa quando a noite já estava alta. Criou o filho, sozinha, sem ajuda de ninguém. Depois que o marido partiu sem deixar endereço nem explicação. Foram anos de economia, de abrir mão do próprio sapato novo para comprar o material escolar do menino, de fingir que não estava com fome para que ele pudesse repetir o prato. Anos de levantar no escuro, pegar 2 ônibus até o trabalho, passar o dia inteiro cozinhando para famílias que mal sabiam seu nome. Mas aquele sacrifício teve um propósito. Rodrigo cresceu, estudou, venceu. Formou-se em administração com as melhores notas da turma, fez mestrado com bolsa integral, trabalhou em empresas grandes até que um grupo de investidores acreditou no talento dele e o colocou à frente de uma rede hoteleira de alto padrão. O último telefonema que tiveram foi há quase 2 meses. Ele estava atarefado, sempre estava. Marlene entendia. Sabia que o mundo dele agora era diferente, cheio de compromissos e responsabilidades que ela mal conseguia imaginar. Reuniões, viagens, decisões importantes. Não podia culpá-lo por não ter tempo. Decidiu então fazer uma surpresa. Juntou o dinheiro das últimas semanas de trabalho, economizou em cada centavo, pegou o telefone emprestado da vizinha e ligou para o hotel que sabia ser o principal da rede onde o filho atuava. Fez a reserva, confirmou 2 vezes, anotou o número do protocolo em um papel que dobrou e dobrou até caber na palma da mão. Queria passar uns dias em São Paulo perto dele, quem sabe tomar um café juntos, conhecer de perto o resultado de tudo aquilo que ajudou a construir com tanto esforço. Ver o filho feliz. Era só isso que queria. O táxi a deixou em frente ao Grand Plaza São Paulo, um edifício imponente de vidro e mármore no coração da Avenida Paulista. Marlene respirou fundo antes de atravessar a porta giratória. O saguão era ainda mais impressionante do que imaginava. O chão de mármore italiano refletia os lustres de cristal que pendiam do teto altíssimo. As poltronas de couro bege pareciam nunca ter sido usadas, e o ar-condicionado mantinha uma temperatura tão agradável que parecia estar em outro país. Flores frescas enfeitavam mesas de centro, obras de arte modernas decoravam as paredes, e um perfume suave de lavanda pairava no ar. Era um mundo completamente diferente do dela. Ela caminhou devagar até o balcão da recepção, sentindo o peso dos próprios passos sobre aquele chão reluzente. Ao redor, hóspedes trajavam roupas elegantes, carregavam malas de marca com etiquetas de viagens internacionais, falavam ao telefone em inglês e francês. Marlene usava um vestido simples de algodão florido que havia comprado em uma liquidação anos atrás.
A mesma bolsa de couro sintético que carregava há 5 anos e um par de sandálias modestas que já conhecia cada uma de suas marcas de uso. Mas não sentia vergonha. Aquelas roupas simples representavam uma vida inteira de trabalho honesto. Representavam dignidade. Atrás do balcão, uma jovem de cabelos presos em um coque impecável digitava algo no computador. Tinha o rosto maquiado com perfeição, unhas feitas com esmalte vermelho brilhante, um blazer azul marinho com o emblema dourado do hotel bordado no bolso. Quando Marlene se aproximou, a recepcionista ergueu os olhos rapidamente, fez uma avaliação silenciosa da cabeça aos pés da mulher à sua frente e voltou a olhar para a tela como se nada tivesse acontecido, como se Marlene fosse invisível. Marlene esperou alguns segundos. A moça continuou digitando, ignorando completamente sua presença. "Boa tarde", disse Marlene, a voz saindo mais baixa do que pretendia. A recepcionista suspirou com impaciência, ainda sem tirar os olhos da tela. "Pois não. Eu fiz uma reserva. Trouxe o comprovante aqui." Marlene tirou o papel dobrado da bolsa e o colocou sobre o balcão com cuidado, como quem manuseia algo precioso. Suas mãos tremiam um pouco. A jovem pegou o papel, desdobrou sem nenhuma delicadeza, como quem pega um lixo, e leu por cima com uma expressão de tédio e desinteresse. Franziu a testa, olhou novamente para Marlene com ainda mais desdém, depois voltou para o papel. "Isso aqui não é válido", disse ela, com um tom de voz que não escondia o desprezo. Marlene sentiu o coração acelerar. "Como assim não é válido? Eu liguei há 3 semanas, fiz a reserva. Falei com uma moça muito educada que me explicou tudo direitinho. Anotei o protocolo, confirmei 2 vezes. Está tudo escrito aí no papel." A recepcionista deu um sorriso de canto de boca, aquele tipo de sorriso que não tem nada de gentil. Um sorriso cruel, zombeteiro. "Olha, senhora, eu não sei quem atendeu a senhora no telefone, mas isso aqui não vale absolutamente nada. Não tem protocolo registrado no nosso sistema, não tem confirmação de pagamento, não tem nada. Provavelmente a senhora ligou no número errado ou anotou as informações de forma incorreta. Mas eu liguei aqui sim para esse hotel, o Grand Plaza São Paulo. Anotei o nome da moça que me atendeu, ela se chamava Patrícia, anotei o número do protocolo que ela me deu, está tudo escrito aí com a minha letra." A recepcionista olhou para o papel novamente, desta vez com ainda mais desprezo. Então, com uma calma calculada e cruel, ela começou a rasgar o comprovante. Primeiro ao meio, com movimentos lentos e deliberados, depois em 4 partes, depois em pedaços cada vez menores que deixou cair sobre o balcão de mármore como confete. Alguns pedaços caíram no chão, dançando, no ar antes de pousar. O som do papel se rasgando ecoou no saguão como um grito silencioso. Marlene ficou completamente paralisada, olhando os pedaços de papel espalhados. Aquele papel que ela havia guardado com tanto cuidado, que representava a expectativa de rever o filho, de passar alguns dias perto dele, de finalmente conhecer o mundo onde ele agora vivia. Rasgado, descartado como lixo, como se não valesse nada, como se ela não valesse nada. O movimento no saguão diminuiu gradualmente. Algumas pessoas pararam para observar a cena com curiosidade mórbida. Outras sacaram os celulares discretamente, filmando, buscando registrar mais, um momento de humilhação para compartilhar nas redes sociais. Ninguém se aproximou. Ninguém disse nada. Ninguém ofereceu ajuda. Todos ali estavam apenas assistindo, como se fosse um espetáculo, um entretenimento gratuito. A recepcionista cruzou os braços sobre o peito e ergueu o queixo com arrogância. "Vou ser bem clara com a senhora. Esse hotel tem um padrão muito alto. A gente recebe empresários importantes, executivos internacionais, celebridades, pessoas de alto nível social e financeiro. Não é qualquer pessoa que pode se hospedar aqui. E pela aparência da senhora, pelo jeito que a senhora está vestida, acho que dá para entender muito bem que a senhora não tem o perfil do nosso público-alvo." Marlene sentiu as faces queimarem de vergonha e indignação. "O que exatamente tem de errado com a minha aparência?" A moça deu uma risada curta, seca, maldosa. "Sério mesmo que a senhora está me fazendo essa pergunta? Olha para a senhora.
Olha bem. Agora olha para as pessoas aqui ao redor. Olha para os hóspedes, para as roupas que eles usam, para as malas que eles carregam. A senhora realmente acha que combina com esse ambiente? Acha mesmo que tem o perfil para estar aqui? Algumas risadas abafadas vieram de um grupo de jovens executivos que estava próximo ao sofá de couro. Eles cochichavam entre si, apontavam discretamente, tiravam fotos. Marlene virou o rosto na direção deles, mas as pessoas desviaram o olhar rapidamente, voltando a mexer nos celulares, fingindo que não estavam envolvidos. Um segurança de terno preto observava tudo de longe, os braços cruzados, mas não se moveu. Não disse nada. Não fez nada para intervir. Marlene respirou fundo, tentando controlar a voz que começava a tremer de emoção e revolta. Eu fiz a reserva com antecedência. Eu paguei com o dinheiro que juntei trabalhando. Eu vim de longe, vim de Campinas. Peguei um ônibus de 4 horas. Só quero um quarto para descansar e ficar alguns dias em São Paulo. Só isso. Não estou pedindo nada que não seja meu direito. A recepcionista suspirou com impaciência exagerada, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. A senhora não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não vou dar um quarto para a senhora. Aqui não é abrigo, não é pensão, não é albergue. Aqui é um hotel 5 estrelas premium. E se eu começar a deixar qualquer pessoa entrar, a gente perde completamente o nosso padrão de excelência. A nossa reputação, entende? É uma questão de imagem, de marca, de posicionamento de mercado. Marlene apertou a alça da bolsa com toda a força que tinha, tentando se manter firme. Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou mãe de um homem que trabalhou a vida inteira para chegar onde chegou. Um homem que veio de baixo, que estudou com muito esforço, que lutou por cada conquista. E eu vim aqui porque eu ajudei a construir tudo isso que vocês acham que é só de vocês. Cada degrau que ele subiu, eu estava lá embaixo segurando a escada. A recepcionista revirou os olhos com desdém absoluto. Ah, tá bom. Agora a senhora vai querer se fazer de importante? Vai querer inventar histórias para conseguir um quarto? Olha, se a senhora não sair daqui agora, imediatamente, eu vou ter que chamar a segurança para retirar a senhora à força do hotel. E aí vai ser bem mais constrangedor e humilhante do que já está sendo. Vai virar um escândalo. A senhora quer mesmo passar por isso? O murmúrio no saguão aumentou consideravelmente. Mais celulares apareceram, mais pessoas se aproximaram para assistir ao espetáculo. Marlene olhou ao redor desesperadamente, procurando por um rosto amigo, por alguém que pudesse dizer alguma coisa, que pudesse intervir, que pudesse defender uma senhora idosa sendo tratada daquela forma desumana. Mas todos estavam ali apenas assistindo, gravando, comentando entre si, como se fosse apenas mais um vídeo viral em potencial. Por um breve instante, os olhos de Marlene se encheram de lágrimas que teimavam em cair. Ela pensou em toda a vida que viveu, em todas as vezes que foi invisível para o mundo, em todas as madrugadas acordando no escuro para trabalhar enquanto a cidade ainda dormia. Pensou no filho, no imenso orgulho que sentia dele, no medo de que ele tivesse vergonha dela agora, de que ele se arrependesse de ter uma mãe simples, pobre, sem educação formal. Pensou em todas as vezes que abriu mão de si mesma para que ele pudesse ter uma vida melhor. Mas não ia chorar ali, não na frente daquela gente toda. Não ia dar esse gostinho para aquela moça cruel. Com as mãos tremendo visivelmente, Marlene abriu a bolsa velha e tirou o celular antigo que carregava, um aparelho simples que mal tinha internet. A recepcionista deu uma gargalhada alta. Vai ligar para quem, hein? Para o namorado? Para o filho que a senhora inventou que é importante? Pode ligar para quem quiser, até para a polícia se preferir. Eles vão te tirar daqui do mesmo jeito, porque invasão de propriedade privada é crime. Marlene, ignorando completamente as provocações, discou o número que sabia de cor. Do outro lado da linha, após alguns toques longos que pareceram durar uma eternidade, a voz familiar e amada atendeu. Alô? Rodrigo, sou eu. Sua mãe. Houve uma pausa breve. Mãe? O que foi? O que aconteceu? A senhora está bem? Aconteceu alguma coisa grave? Marlene fechou os olhos com força,
tentando segurar toda a emoção na voz que ameaçava desmoronar. Eu estou aqui no seu hotel, filho, no Grand Plaza, em São Paulo. Eu fiz uma reserva, vim te visitar, te fazer uma surpresa. Queria te ver, meu filho. Mas eles rasgaram meu comprovante na minha frente. Rasgaram como se fosse lixo. Disseram que eu não tenho perfil para estar aqui, que não combino com o lugar. O silêncio do outro lado da linha foi pesado, denso, carregado de algo que Marlene não conseguia decifrar completamente. Era raiva, era choque, era dor. Ela podia ouvir a respiração do filho mudando completamente de ritmo, ficando mais acelerada, mais intensa. A senhora está onde exatamente agora, mãe? No saguão? Sim, filho. Estou aqui na recepção, na frente de um monte de gente que está filmando tudo. A voz dele saiu firme e controlada, mas com um tom que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo tom que ele usava quando criança, quando alguém mexia com ela na rua, quando alguém a desrespeitava no ônibus, quando via injustiça. Fique exatamente aí, mãe. Não saia daí de jeito nenhum, não se mexa, eu estou indo agora. Já estou chegando. A ligação foi encerrada abruptamente. Marlene guardou o celular na bolsa com cuidado e olhou diretamente para a recepcionista, que agora sorria com deboche absoluto, confiante demais. Ligou para o namorado, para o cunhado, para algum parente que vai vir te buscar aqui e te levar embora. Quem quer que seja que venha, eu garanto pessoalmente que ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir mudar a decisão que eu tomei. A senhora não vai ficar neste hotel. Marlene não respondeu nada. Apenas ficou ali, firme, de pé, segurando sua bolsa velha e gasta, olhando fixamente para os pedaços de papel espalhados no chão, de mármore. Ao redor, o saguão continuava em movimento caótico, mas agora absolutamente todos os olhares estavam voltados para ela. Alguns com curiosidade mórbida, outros com pena silenciosa, muitos com indiferença cruel e absoluta. E no meio daquele silêncio pesado e constrangedor que tomava conta de tudo, Marlene esperou com uma dignidade que ninguém ali conseguia compreender, porque ela sabia, no fundo do coração, que algo estava prestes a mudar completamente. Porque conhecia muito bem o filho que criou sozinha. E porque, pela primeira vez naquela tarde inteira de humilhação, sentiu que talvez a dignidade que carregava a vida inteira, aquela dignidade que ninguém nunca enxergou, finalmente fosse reconhecida. Os minutos se arrastaram como horas intermináveis. Marlene permaneceu ali, completamente imóvel, de pé diante do balcão de mármore, ignorando os olhares curiosos e julgadores, os sussurros maldosos, os celulares ainda apontados insistentemente na sua direção como câmeras de um reality show cruel. A recepcionista voltou a digitar no computador com indiferença calculada, fingindo estar extremamente ocupada com tarefas importantes, mas o sorriso de satisfação perversa no canto da boca denunciava o prazer intenso que sentia com toda aquela situação humilhante. De tempos em tempos, ela erguia os olhos maliciosos para Marlene, como se estivesse verificando se a mulher ainda tinha coragem de permanecer ali, desafiando sua autoridade. Um casal elegante de meia-idade passou ao lado de Marlene carregando malas de grife caríssimas com etiquetas de Paris e Milão. A mulher, usando óculos escuros de marca e um conjunto de linho branco impecável, murmurou algo para o marido em tom baixo, mas audível, que desviou o olhar rapidamente com desconforto visível. Mais adiante, próximo às poltronas de couro, um grupo de 3 executivos conversava animadamente em inglês britânico, rindo alto sobre negócios fechados, alheios completamente ao constrangimento pesado que pairava no ar como uma névoa tóxica. O segurança de terno preto continuava exatamente no mesmo lugar de antes, imóvel como uma estátua, observando absolutamente tudo sem a menor expressão no rosto endurecido. Marlene respirava devagar e profundamente, tentando manter a calma que aprendeu a cultivar ao longo de décadas de adversidades. Dentro do peito, o coração batia descompassado e acelerado, mas ela não ia demonstrar fraqueza para aquela gente toda. Não depois de tudo que já havia enfrentado sozinha na vida. Lembrou-se nitidamente
de quando Rodrigo tinha apenas 7 anos e voltou da escola chorando desconsoladamente porque um colega cruel havia dito na frente de todos que ele não tinha pai, que era filho de mãe solteira, que era pobre. Ela se ajoelhou cuidadosamente na altura dele naquele dia, segurou o rosto pequeno do menino com as 2 mãos calejadas pelo trabalho e disse com firmeza: "Você tem a mim, e isso é infinitamente mais do que suficiente para qualquer coisa nessa vida. Nunca, jamais, baixe a cabeça para ninguém, filho." E ali, no meio daquele saguão luxuoso e frio, cercada de gente que a julgava cruelmente, apenas pela roupa simples que vestia e pela bolsa velha que carregava, Marlene mantinha a cabeça erguida, com a mesma dignidade daquele dia distante. Do lado de fora do hotel, na Avenida Paulista movimentada, um carro preto importado de vidros escuros estacionou bruscamente em frente à entrada principal, com os pneus cantando no asfalto. 2 homens altos e fortes de terno escuro e postura militar desceram rapidamente do veículo, um deles falando de forma urgente, ao ponto de comunicação no ouvido. A porta traseira se abriu com autoridade e Rodrigo saiu do veículo com passos firmes e determinados, o maxilar travado, o rosto fechado em uma expressão tensa que misturava raiva profundamente, contida e preocupação intensa. Ele tinha 32 anos recém-completados, ombros largos herdados do avô que nunca conheceu, cabelo preto cortado com precisão militar, terno cinza carvão italiano impecável que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano inteiro. Os olhos escuros e penetrantes, herdados geneticamente da mãe, agora carregavam uma dureza e uma intensidade que raramente deixava transparecer no ambiente corporativo. Rodrigo aprendera desde muito cedo, nas ruas difíceis de Campinas e depois nas faculdades competitivas, que o mundo dos negócios exigia postura impecável, controle emocional absoluto, estratégia calculada. Mas absolutamente nada do que aprendeu rigorosamente nos anos de faculdade, cara, nos inúmeros treinamentos corporativos sofisticados, nas centenas de reuniões tensas com investidores milionários, o preparou minimamente para o telefonema devastador que acabara de receber da própria mãe. Ele atravessou a porta giratória de vidro com força e entrou no saguão amplo como um furacão controlado. Seus olhos treinados percorreram o ambiente rapidamente, metodicamente, até encontrarem finalmente a figura pequena e frágil da mãe, de pé e sozinha, segurando aquela bolsa velha e gasta com as 2 mãos trêmulas. O mundo ao redor pareceu desacelerar completamente, como em um filme em câmera lenta. Rodrigo viu com clareza absoluta os celulares levantados, viu os olhares curiosos e cruéis, viu os pedaços de papel espalhados vergonhosamente no chão de mármore, e viu, principalmente e acima de tudo, a expressão no rosto cansado da mãe. Aquela mistura devastadora de dignidade inabalável e tristeza profunda, que ele conhecia tão intimamente bem desde criança. As pessoas começaram a notar gradualmente a chegada imponente dele. Alguns reconheceram imediatamente o rosto que aparecia frequentemente nas principais revistas de negócios e economia, outros simplesmente perceberam a presença magnética e poderosa, a postura natural de quem está absolutamente acostumado a comandar ambientes e pessoas. O murmúrio no saguão aumentou exponencialmente. A recepcionista ergueu os olhos da tela do computador e, pela primeira vez desde que Marlene chegou ao hotel, a confiança arrogante em seu rosto jovem vacilou visivelmente, dando lugar a algo que parecia medo. Rodrigo caminhou direto e determinado até a mãe, ignorando completamente todas as outras pessoas. Quando chegou perto dela, sua expressão dura se suavizou perceptivelmente por um breve e terno instante. "Mãe, a senhora está bem? Machucaram a senhora?" Marlene assentiu com a cabeça, os olhos marejados, mas ainda firmes, a voz controlada. "Estou bem, filho. Só queria te ver. Só isso. Nada mais." Rodrigo tocou levemente o ombro dela com infinita delicadeza, um gesto sutil, mas profundamente protetor, que não passou despercebido por ninguém no saguão. Então se virou lentamente para a recepção, o rosto voltando a endurecer completamente.
A recepcionista agora estava visivelmente pálida, os dedos trêmulos sobre o teclado do computador, a respiração acelerada. Ela abriu a boca algumas vezes para tentar dizer alguma coisa que pudesse salvá-la, mas nenhum som minimamente coerente conseguiu sair da garganta seca. Quem foi exatamente que rasgou a reserva da minha mãe? A voz grave de Rodrigo saiu baixa, extremamente controlada, mas com um peso imenso e uma autoridade natural que fez o saguão inteiro silenciar instantaneamente e completamente. A recepcionista engoliu seco com dificuldade, a voz saindo trêmula e fina. Senhor Rodrigo, eu não sabia absolutamente nada. Não tinha a menor ideia de que ela era sua mãe. Ela chegou aqui sem nenhuma identificação adequada, a reserva simplesmente não constava no nosso sistema informatizado, e eu apenas segui rigorosamente o protocolo padrão do hotel para casos como esse, para... Rodrigo ergueu a mão direita firmemente, interrompendo de imediato. Eu não perguntei o que exatamente a senhora seguiu ou deixou de seguir. Eu perguntei especificamente quem rasgou a reserva da minha mãe. Quem fez isso? Fui eu, senhor, mas por favor me deixe explicar. E por que exatamente a senhora fez isso? Por que rasgou? A recepcionista tentou desesperadamente recuperar alguma compostura profissional, mas a voz continuou saindo completamente trêmula e insegura. Como eu já tentei explicar, senhor, a reserva não estava registrada no nosso sistema, e o hotel tem um padrão de excelência muito rigoroso que precisa ser mantido. Nós precisamos garantir constantemente que as pessoas que se hospedam aqui estejam completamente de acordo com o perfil específico Perfil. Rodrigo deu um passo firme à frente, os olhos negros fixos intensamente na mulher apavorada. Complete a frase que começou. Termine o raciocínio. Que perfil exatamente a minha mãe não tem para estar aqui? A recepcionista abriu e fechou a boca diversas vezes seguidas, procurando desesperadamente por palavras que não a condenassem ainda mais. Senhor Rodrigo, por favor entenda. Eu só estava fazendo meu trabalho da melhor forma possível. Eu não tinha absolutamente como saber quem ela realmente era, quem era a família dela. Rodrigo inclinou a cabeça levemente para o lado, o olhar se tornando ainda mais penetrante e duro. Então a senhora está me dizendo claramente que o respeito básico que deveria ter oferecido à minha mãe dependia exclusivamente de saber quem ela é? É isso mesmo? Não, senhor. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Porque se foi exatamente isso que a senhora quis dizer, então o problema gravíssimo é ainda muito maior do que eu inicialmente imaginei quando recebi aquele telefonema. O silêncio no saguão inteiro era absolutamente total e pesado. Todos os olhos presentes estavam completamente fixos na cena dramática que se desenrolava. Os celulares continuavam gravando obsessivamente, mas agora toda a energia havia mudado de forma radical e completa. Não era mais apenas a idosa humilde sendo humilhada publicamente e cruelmente. Era a virada surpreendente, a revelação chocante, o momento exato em que absolutamente tudo se transforma de forma irreversível. Rodrigo se virou calmamente para o saguão inteiro, olhando metodicamente para cada pessoa que estava presente ali naquele momento. Sua voz potente ecoou claramente pelo espaço arquitetônico amplo e luxuoso. Meu nome completo é Rodrigo Almeida. Há exatamente 3 semanas atrás, assumi oficialmente a direção executiva total desta rede hoteleira nacional. Este prédio aqui é o hotel principal e mais importante, o Grand Plaza São Paulo. E esta senhora idosa que foi brutalmente humilhada de forma pública aqui hoje, na frente de todos vocês, é Marlene Almeida, minha mãe, a mulher que me criou sozinha. O murmúrio explodiu instantaneamente como uma bomba. Pessoas trocaram olhares completamente chocados e incrédulos. Alguns abaixaram imediatamente os celulares com vergonha tardia. Outros continuaram filmando compulsivamente, mas agora com uma intenção completamente diferente, já pensando na viralização inevitável. A recepcionista colocou as 2 mãos trêmulas sobre a boca aberta, o rosto ficando completamente branco como papel. Rodrigo continuou com voz firme e emocionada. Minha mãe,
Trabalhou incansavelmente a vida inteira como cozinheira em casas de família de classe média alta. Acordava religiosamente às 4 da madrugada, pegava 2 ônibus lotados, voltava para nossa casa humilde às 10 da noite, completamente exausta. Criou um filho sozinha, sem nenhuma ajuda financeira, sem privilégio algum, sem nada além da própria força de vontade inabalável e determinação absoluta. Ela abriu mão de absolutamente tudo, de cada sonho pessoal que tinha, para que eu pudesse ter a chance de estudar, para que eu pudesse ter as oportunidades que ela nunca, jamais teve na vida dela. Ele fez uma pausa deliberada e pesada, deixando cada palavra pesar intensamente sobre todos os presentes. E sabe o que ela fez, quando finalmente conseguiu juntar algum dinheiro depois de semanas economizando cada centavo para fazer uma viagem? Ela decidiu vir aqui, me visitar, me surpreender com carinho, conhecer de perto e pessoalmente o resultado concreto de tudo aquilo que ela ajudou a construir com tanto sacrifício durante décadas de trabalho duro. Ele olhou diretamente para a recepcionista aterrorizada. E o que exatamente ela encontrou aqui? Desprezo absoluto, humilhação pública. Uma funcionária que rasgou deliberadamente a reserva dela na frente de dezenas de pessoas. Que disse cruelmente que ela não tinha perfil nenhum para estar aqui. Que ela não combinava minimamente com o padrão deste hotel de luxo. A recepcionista tentou falar desesperadamente, a voz saindo em um fio quase inaudível. Senhor Rodrigo, por favor, eu imploro. Eu não sabia. Rodrigo se virou para ela com olhos de fogo. Exatamente, perfeito. A senhora não sabia mesmo. E é precisamente aí que está o problema central e gravíssimo. O respeito básico e fundamental que a senhora deveria ter dado naturalmente à minha mãe não pode jamais, em hipótese alguma, depender de saber quem ela é, de quem ela conhece, de quanto dinheiro ela tem guardado ou de que roupa ela está vestindo naquele momento. Respeito é incondicional e universal. Respeito é o mínimo absoluto que qualquer ser humano merece simplesmente por existir. Marlene, que até então permanecera em silêncio profundo e digno, deu um pequeno passo corajoso à frente. A voz dela saiu baixa, mas firme o suficiente para que absolutamente todos pudessem ouvir perfeitamente cada palavra carregada de sabedoria. Moça, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não vim aqui hoje com a intenção de que você perdesse seu emprego ou fosse punida severamente. Eu vim aqui apenas para passar alguns dias com meu filho, aproveitar a cidade, matar a saudade. Mas eu realmente preciso que você entenda uma coisa muito importante para o resto da sua vida. Respeito que só existe quando se sabe exatamente quem a pessoa é, qual a posição social dela, não é respeito verdadeiro de forma alguma. É apenas interesse calculado. É conveniência oportunista. E isso não vale absolutamente nada no final das contas. A frase impactante ecoou profundamente no saguão inteiro como um trovão silencioso. Algumas pessoas presentes baixaram os olhos imediatamente, visivelmente constrangidas com a própria cumplicidade. Outras assentiram em silêncio, finalmente compreendendo a gravidade. A recepcionista estava com os olhos completamente cheios de lágrimas que começavam a escorrer, mas não eram lágrimas genuínas de arrependimento ou compreensão. Era medo puro, medo concreto das consequências gravíssimas que agora se desenhavam inevitavelmente. Naquele momento exato e dramático, a porta lateral discreta do saguão se abriu com autoridade. Um homem idoso e elegante, cabelos completamente brancos e bem penteados, terno clássico de corte impecável, entrou caminhando lentamente, acompanhado de perto por 2 diretores sérios. Era Álvaro Mendes, fundador respeitado do grupo hoteleiro inteiro, o homem visionário que descobriu o talento bruto de Rodrigo anos atrás e o preparou meticulosamente para assumir o comando total. Ele caminhou com passos medidos, até o centro exato do saguão, observando toda a cena tensa, com uma expressão grave e pesada. Rodrigo, disse Álvaro com voz pausada, cumprimentando-o respeitosamente com um aceno de cabeça.
Vim pessoalmente acompanhar de perto a transição oficial definitiva do comando. Não esperava absolutamente encontrar uma situação tão grave como essa aqui. Rodrigo respirou fundo, controlando as emoções. Senhor Álvaro, esta é minha mãe, Marlene. Ela veio de Campinas me visitar e foi tratada de uma forma completamente inaceitável que eu simplesmente não posso e não vou aceitar ou tolerar. Álvaro Mendes se aproximou de Marlene com passos lentos e respeitosos, estendendo a mão enrugada, mas firme. Os olhos azuis claros do velho empresário transmitiam sinceridade genuína. Senhora Marlene, é uma honra imensa conhecê-la pessoalmente. Rodrigo sempre falou da senhora com muito orgulho profundo ao longo de todos esses anos que trabalhamos juntos. Sinto muito, verdadeiramente muito, pelo que aconteceu aqui hoje. Isso é absolutamente inaceitável e inadmissível. Marlene apertou a mão dele com delicadeza, surpresa com a gentileza inesperada de um homem tão importante. Obrigada, senhor. O senhor é muito gentil. Álvaro se virou para a recepção, o olhar se tornando severo e pesado. Este hotel foi construído com muito trabalho árduo durante décadas, com suor e lágrimas de gente que acordava cedo todos os dias, que lutava incansavelmente, gente humilde e trabalhadora como a senhora Marlene aqui. E se tem uma coisa que eu jamais em toda a minha vida aceitei ou tolerarei, é desrespeito gratuito. É preconceito injustificável. É alguém achar prepotentemente que pode julgar o valor intrínseco de outra pessoa, apenas pela aparência superficial. Ele fez uma pausa significativa, olhando atentamente ao redor do saguão inteiro. Rodrigo agora está no comando absoluto desta operação, e a decisão final é exclusivamente dele. Mas se fosse comigo pessoalmente decidindo, eu já saberia exatamente o que fazer neste momento. Já saberia a medida apropriada. Rodrigo assentiu gravemente, a mandíbula ainda travada de tensão. Senhor Álvaro, a decisão já está completamente tomada. Não há mais o que pensar ou deliberar. Olhou diretamente e fixamente para a recepcionista aterrorizada. A senhora está formalmente demitida, por justa causa comprovada. E quero que isso sirva de exemplo claro e inequívoco para absolutamente todos aqui presentes e para todos os funcionários desta rede. Neste hotel, em qualquer hotel desta rede hoteleira inteira, não haverá espaço ou tolerância para humilhação de qualquer tipo, para preconceito institucionalizado, para desrespeito sistemático de espécie alguma. A recepcionista começou a chorar copiosamente, soluçando alto, mas ninguém ao redor se moveu minimamente para tentar consolá-la. Sua arrogância de minutos atrás havia se transformado em desespero puro e pânico absoluto. Rodrigo continuou com voz firme e resoluta, agora se dirigindo a todos os presentes. E para todos vocês que ficaram aqui parados assistindo tudo em silêncio cúmplice, filmando obsessivamente com seus celulares, rindo cruelmente, sem fazer absolutamente nada para intervir ou ajudar, quero deixar uma coisa muito clara e cristalina. Quando você assiste passivamente a uma injustiça óbvia e não faz nada, quando você se omite covardemente, você também está escolhendo um lado específico. E definitivamente não é o lado certo ou justo. O peso das palavras caiu sobre o saguão como chumbo derretido, pesado, denso, sufocante. Algumas pessoas presentes guardaram imediatamente os celulares nas bolsas e nos bolsos, visivelmente envergonhadas da própria cumplicidade passiva. Outras simplesmente se retiraram do local rapidamente, incapazes de encarar diretamente a própria covardia moral refletida naquele espelho público. Rodrigo finalmente se virou completamente para a mãe e ofereceu o braço com gentileza infinita. Venha, mãe. Vou levá-la imediatamente até a melhor suíte deste hotel inteiro. A senhora vai descansar adequadamente depois dessa viagem cansativa e amanhã pela manhã a gente toma café da manhã juntos na varanda. Como deveria ter sido naturalmente desde o início, sem toda essa humilhação desnecessária. Marlene segurou o braço forte do filho com as duas mãos trêmulas e juntos caminharam lentamente pelo saguão de mármore sob o olhar atento, pesado e reflexivo de absolutamente todos os presentes naquele momento histórico. A suíte presidencial ocupava todo o último andar do
Impressionante Grand Plaza. Janelas enormes do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica espetacular da Avenida Paulista, iluminada pela noite que começava a cair suavemente sobre a metrópole. Marlene entrou devagar no espaço luxuoso, os olhos simples e cansados completamente arregalados diante da imensidão surreal do lugar. A sala de estar principal tinha poltronas italianas de couro branco macio, uma televisão de tela curva maior que a parede inteira da sua casa humilde em Campinas, mesas de centro de vidro temperado importado e uma decoração sofisticada em tons neutros de dourado e marfim que parecia ter saído diretamente de uma revista internacional de arquitetura e design. Rodrigo observava a mãe em silêncio respeitoso e atento. Conhecia intimamente cada expressão sutil daquele rosto amado e marcado pelo tempo. O espanto genuíno, a alegria infantil contida, o desconforto palpável de estar em um lugar que parecia pertencer a uma realidade completamente diferente da sua. Ele se aproximou carinhosamente e colocou a mão protetora no ombro dela. Fique completamente à vontade, mãe. Essa suíte inteira é sua pelo tempo que a senhora quiser ficar. Uma semana, um mês, o tempo que precisar. Marlene se virou lentamente para ele, os olhos ainda úmidos de emoção contida. Filho, tudo isso é muito bonito mesmo, muito luxuoso, mas eu sinceramente não preciso de nada tão grande e exagerado assim. Um quartinho simples, modesto, já estava perfeitamente bom para mim. Não precisa desse exagero todo. Rodrigo sorriu com ternura, mas o sorriso carregava uma tristeza profunda e antiga. Mãe, a senhora merece isso e infinitamente muito mais. Sempre mereceu desde que eu me conheço por gente. E eu sinto muito, muito mesmo do fundo do coração, por absolutamente tudo que aconteceu lá embaixo naquele saguão. Marlene balançou a cabeça lentamente, tocando o rosto do filho. Não foi sua culpa de jeito nenhum, filho. Você não tem nada com isso. Mas foi minha responsabilidade direta, mãe. Este hotel está sob meu comando executivo total. As pessoas que trabalham aqui são responsabilidade minha, contratação minha, gestão minha. E eu falhei miseravelmente. Falhei em garantir que um lugar que deveria naturalmente acolher todos com dignidade básica tratasse a senhora com o respeito fundamental que sempre deveria ter recebido automaticamente. Ele sentou pesadamente em uma das poltronas macias. Passou as mãos cansadas pelo rosto tenso, soltou um suspiro profundo e carregado. Marlene se aproximou com passos lentos e sentou cuidadosamente ao lado dele, exatamente como fazia quando Rodrigo era criança pequena e voltava da escola abatido por algum problema infantil ou alguma injustiça sofrida. Por que a senhora não me avisou antes que vinha para São Paulo, mãe? Por que guardou o segredo? Marlene sorriu com ternura maternal infinita. Porque eu queria te fazer uma surpresa boa, filho. Faz tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, não conversa cara a cara. Toda vez que eu ligo no seu celular, você está sempre ocupado demais, sempre atarefado com alguma coisa importante. E eu entendo perfeitamente, sei que seu trabalho atual é muito importante, que você tem compromissos sérios e responsabilidades enormes. Mas eu sentia muita falta de você, filho. Sentia falta de estar perto fisicamente, de conversar olhando nos olhos, de te ver, de te abraçar. Então juntei um dinheiro economizando aqui e ali, fiz essa reserva com muito cuidado e vim. Achei sinceramente que ia ser uma surpresa maravilhosa e boa. E foi, mãe. Foi uma surpresa absolutamente maravilhosa. Só não deveria jamais ter acontecido daquele jeito horrível e humilhante. Eles ficaram sentados em silêncio profundo por alguns minutos longos. Lá fora da janela imensa, a cidade gigantesca pulsava, intensamente com suas milhões de luzes brilhantes e movimentos frenéticos incessantes. Dentro da suíte protegida e silenciosa, mãe e filho pareciam estar em uma bolha sagrada, completamente protegidos do mundo exterior caótico, reconectando-se profundamente depois de tanto tempo distantes emocionalmente. Rodrigo quebrou o silêncio pesado. Sabe, mãe, tem horas que eu olho para tudo isso que construí trabalhando tanto, para a posição elevada que alcancei com tanto esforço, para o sucesso financeiro que as pessoas dizem que eu tenho.
E eu me pergunto honestamente se valeu realmente a pena. Se todo esse sacrifício valeu. Marlene franziu a testa preocupada. Como? Assim, filho? Claro que valeu. Eu passei tanto tempo completamente focado em vencer a qualquer custo, em subir profissionalmente, em conquistar posições e reconhecimento, que deixei de lado deliberadamente o que realmente importava de verdade. Deixei de ligar para a senhora com frequência regular. Deixei de ir até Campinas te visitar nos finais de semana. Deixei de estar realmente presente na sua vida cotidiana. E hoje, quando vi a senhora ali naquele saguão, sozinha e desamparada, sendo brutalmente humilhada por uma funcionária minha, eu percebi dolorosamente o quanto eu me distanciei da pessoa verdadeira que a senhora criou com tanto amor e dedicação. Rodrigo, meu filho, você não se distanciou de nada. Você apenas cresceu, amadureceu, evoluiu. Você conquistou tudo aquilo que sempre sonhou desde pequeno. E eu tenho muito orgulho imenso disso tudo. Mas a que custo absurdo, mãe? Ele se virou completamente para ela, os olhos negros brilhando intensamente com lágrimas contidas. A que custo brutal eu alcancei tudo isso? Eu mal reconheço a pessoa que eu me tornei nesses últimos anos. Eu uso ternos caríssimos importados, frequento lugares exclusivos, onde as pessoas te julgam friamente apenas pela marca da roupa que você veste. Tomo decisões corporativas que afetam centenas de funcionários e suas famílias. Participo de reuniões intermináveis onde ninguém liga minimamente para quem você realmente é como ser humano, só para o quanto você vale financeiramente no mercado. E hoje, eu vi claramente que isso contaminou profundamente até o ambiente profissional que eu deveria estar liderando com ética e valores. Marlene pegou a mão grande do filho entre as suas pequenas e calejadas. Filho, você não é responsável direto pela maldade gratuita dos outros. Aquela moça lá embaixo fez uma escolha pessoal e consciente. Ela escolheu deliberadamente me julgar superficialmente, me humilhar publicamente. Isso não tem absolutamente nada a ver com você ou com seu caráter. Tem sim, mãe. Tem tudo a ver comigo diretamente. Porque se o hotel que eu comando permite sistematicamente que pessoas sejam tratadas daquela forma desumana e preconceituosa, então eu falhei miseravelmente como líder responsável. E muito mais do que isso, eu falhei gravemente como filho da mulher extraordinária que me ensinou desde pequeno que absolutamente todo mundo merece respeito básico, independentemente de qualquer coisa. Marlene apertou a mão dele com força maternal. Você não falhou em nada, filho. Você só precisa lembrar constantemente de onde você veio, das suas raízes. Lembrar que antes de ser diretor executivo, empresário bem-sucedido, dono de hotel de luxo, você é simplesmente Rodrigo, o menino bom que eu criei com tanto amor, o menino que sempre soube diferenciar naturalmente o certo do errado, o justo do injusto. Rodrigo assentiu lentamente, os olhos fixos nas luzes infinitas da cidade lá fora que nunca dorme. No dia seguinte pela manhã, Rodrigo convocou formalmente uma reunião extraordinária e urgente com absolutamente todos os gerentes e coordenadores do Grand Plaza. A sala de conferências ampla estava completamente cheia. O clima era visivelmente tenso e pesado. Todos ali presentes sabiam perfeitamente o que havia acontecido no dia anterior no saguão. O vídeo impactante do confronto já circulava amplamente nas redes sociais, sendo compartilhado dezenas de milhares de vezes a cada hora. Comentários divididos se multiplicavam exponencialmente entre elogios intensos à postura firme de Rodrigo e críticas ferozes à recepcionista demitida. Rodrigo entrou na sala com passos firmes e decididos, acompanhado de perto por Álvaro Mendes ao seu lado direito. Ambos se sentaram estrategicamente à cabeceira da longa mesa de reuniões. O silêncio na sala era absolutamente total e opressivo. Vocês todos aqui presentes sabem perfeitamente o que aconteceu ontem no saguão deste hotel, começou Rodrigo, a voz firme e controlada, mas carregada de emoção palpável. Minha mãe foi brutalmente humilhada publicamente neste estabelecimento que deveria ser sinônimo de hospitalidade e respeito.
Uma funcionária sob minha supervisão rasgou deliberadamente a reserva dela na frente de dezenas de pessoas. Disse cruelmente que ela não tinha perfil adequado para estar aqui, tratou-a com desprezo absoluto e desdém calculado. E o pior de absolutamente tudo é que ninguém, literalmente ninguém, fez nada concreto para intervir. Ninguém defendeu uma senhora idosa que estava sendo destratada injustamente e humilhada publicamente. Ele fez uma pausa significativa e, pesada, olhando metodicamente para cada rosto presente na mesa comprida. Isso me fez refletir profundamente sobre o tipo específico de cultura organizacional que estamos construindo aqui dentro. Sobre que valores fundamentais estamos realmente priorizando no dia a dia. E eu cheguei a uma conclusão dolorosa, mas necessária. Nós falhamos coletivamente, todos nós, sem exceção. Não apenas aquela funcionária específica que foi demitida, todos nós que, de alguma forma direta ou indireta, criamos e mantemos um ambiente onde esse tipo gravíssimo de comportamento discriminatório pôde acontecer e se perpetuar. Uma gerente de cabelos grisalhos e óculos de grau ousou falar timidamente, interrompendo o silêncio pesado. Senhor Rodrigo, com todo respeito, nós temos protocolos rigorosos de atendimento estabelecidos há anos, treinamentos regulares e obrigatórios para todos. A atitude daquela funcionária específica foi isolada, um caso pontual que não reflete nossa cultura organizacional como um todo. Foi isolada mesmo? Rodrigo se inclinou para a frente na cadeira, o olhar se tornando ainda mais penetrante e questionador. Então me expliquem com toda a sinceridade por que absolutamente nenhum dos outros funcionários presentes no saguão fez algo concreto para impedir aquilo. Por que o segurança de plantão ficou completamente parado, observando tudo sem se mexer? Por que ninguém, absolutamente ninguém ali presente, teve a coragem básica ou a decência elementar de dizer que aquilo estava completamente errado e inaceitável? Silêncio absoluto e constrangedor tomou conta da sala novamente. Vou ser extremamente claro e direto com todos vocês aqui. A partir de hoje mesmo, este hotel vai passar por uma transformação profunda e radical, não apenas nos procedimentos operacionais burocráticos, mas fundamentalmente na cultura organizacional, nos valores essenciais, na forma como tratamos cada pessoa que entra por aquela porta principal. E isso começa necessariamente com cada um de vocês sentados aqui nesta mesa. Álvaro Mendes se manifestou com voz pausada e reflexiva. Quando eu fundei pessoalmente este grupo hoteleiro, há exatamente 30 anos atrás, meu objetivo principal era criar espaços de verdadeira excelência. Mas excelência genuína não é apenas mármore importado no chão, lustre de cristal tcheco no teto, ou lençóis caríssimos de algodão egípcio nas camas. Excelência verdadeira é tratar cada ser humano, sem exceção alguma, com dignidade fundamental. É entender profundamente que o verdadeiro luxo autêntico está no respeito incondicional, na gentileza sincera, na humanidade preservada. Ele olhou atentamente ao redor da sala, fazendo contato visual com cada pessoa. Rodrigo está absolutamente certo em tudo que disse. Nós perdemos isso gravemente no caminho ao longo dos anos. Ficamos excessivamente focados em atender um certo tipo específico de público endinheirado, em manter rigidamente um certo padrão estético superficial, que esquecemos completamente que o verdadeiro padrão é humano, é ético, é moral. E isso precisa mudar radicalmente começando hoje. Rodrigo voltou a falar com determinação inabalável. Vamos implementar imediatamente novos treinamentos obrigatórios, não apenas sobre procedimentos técnicos e burocráticos, mas principalmente sobre empatia genuína, sobre preconceito inconsciente e suas manifestações, sobre como identificar prontamente e combater efetivamente comportamentos discriminatórios de qualquer natureza. Vamos revisar completamente nossos processos de contratação e seleção para garantir que estamos trazendo pessoas que compartilham verdadeiramente desses valores fundamentais. E vamos criar canais diretos e protegidos para que qualquer funcionário possa reportar situações inadequadas sem medo algum de retaliação ou perseguição.
Uma coordenadora jovem levantou a mão hesitantemente. E a funcionária que foi demitida ontem, senhor? Existe alguma possibilidade de reconsideração? Rodrigo respirou fundo, controlando as emoções intensas. A demissão está definitivamente mantida, por justa causa comprovada e documentada. Mas eu quero deixar absolutamente claro que não faço isso com nenhum prazer pessoal ou vingança. Eu faço porque é necessário e inadiável, porque aquele comportamento específico não pode ser tolerado ou normalizado de forma alguma. Mas eu também reconheço com humildade que ela é um produto direto do sistema que nós criamos e alimentamos. E por isso mesmo, todos nós aqui temos nossa parcela considerável de responsabilidade naquilo que aconteceu. A reunião se estendeu por mais 3 horas intensas e produtivas. Foram discutidos detalhadamente novos protocolos operacionais, criados comitês permanentes de diversidade e inclusão, estabelecidos canais confidenciais de denúncia e ouvidoria, revisados completamente processos de avaliação de funcionários e promoções internas. Quando finalmente terminou o encontro, Rodrigo saiu da sala completamente exausto física e emocionalmente, mas com a sensação reconfortante de que havia dado o primeiro passo concreto em direção a uma mudança real e duradoura. De volta à suíte presidencial luxuosa, encontrou Marlene na varanda ampla, observando a cidade imensa que se estendia até onde a vista alcançava. Ela se virou imediatamente quando ouviu a porta se abrir e sorriu ao ver o filho. Como foi a reunião longa, filho? Produtiva? Cansativa demais. Necessária. Ele se aproximou devagar e ficou ao lado dela apoiando-se no parapeito. Mas extremamente produtiva também. A gente vai mudar muitas coisas aqui, mãe. De verdade. Marlene sorriu com orgulho maternal visível. Eu sempre soube que você ia fazer a diferença concreta no mundo, Rodrigo. Desde que você era bem pequeno, eu via isso claramente em você. Essa capacidade natural de se importar genuinamente, de lutar pelo que é certo e justo. Rodrigo olhou para a mãe com ternura infinita. Aprendi observando a melhor professora possível. Eles ficaram ali, lado a lado, em silêncio confortável, apenas observando a metrópole que nunca dorme. E pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo sentiu profundamente que estava no caminho certo. Não apenas como executivo bem-sucedido, como líder corporativo, como empresário reconhecido, mas principalmente como ser humano íntegro. Como filho da mulher extraordinária, que lhe ensinou que a verdadeira grandeza não está no que você conquista materialmente, mas em como você trata as pessoas no caminho. As semanas seguintes foram intensas e transformadoras. Rodrigo contratou uma consultoria especializada, renomada em diversidade e inclusão, para reformular completamente os treinamentos corporativos. Todos os funcionários, absolutamente todos, sem exceção, desde gerentes sêniores até a equipe de limpeza e manutenção, participaram de workshops extensivos sobre preconceito inconsciente, empatia autêntica e atendimento verdadeiramente humanizado. A resistência foi grande e vocal no início. Muitos funcionários mais antigos achavam que era exagero desnecessário, que era apenas uma reação emocional temporária ao que havia acontecido. Alguns reclamavam abertamente que era perda de tempo, que deveriam estar focados em tarefas operacionais mais práticas. Mas Rodrigo foi absolutamente firme e inflexível. Em uma das reuniões gerais com toda a equipe reunida, ele deixou cristalino. Eu sei perfeitamente que alguns de vocês acham que estamos exagerando absurdamente, que estamos fazendo muito barulho e gastando recursos por causa de um caso isolado e pontual. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa fundamental. Aquilo que aconteceu com minha mãe não foi um caso isolado de forma alguma. Foi apenas a ponta visível do iceberg. Foi apenas o momento exato em que ficou publicamente visível algo que provavelmente acontece com frequência preocupante, mas que ninguém vê claramente, ninguém filma convenientemente, ninguém denuncia formalmente. Ele fez uma pausa significativa, percorrendo o auditório inteiro com o olhar. Quantas vezes alguém foi maltratado aqui dentro
e nós simplesmente não soubemos porque não viralizou nas redes. Quantas vezes alguém foi julgado preconceituosamente pela aparência física, pela roupa simples, pelo sotaque regional diferente e simplesmente aceitou passivamente porque achava que era assim mesmo que funcionava o mundo. Quantas histórias dolorosas como a da minha mãe aconteceram aqui sem que absolutamente ninguém tomasse conhecimento ou se importasse. O silêncio pesado na sala era quase palpável e sufocante. Por isso estamos fazendo tudo isso com seriedade total. Não por causa de um vídeo que viralizou nas redes sociais, não por causa da repercussão negativa na mídia tradicional, mas fundamentalmente porque é o certo a fazer eticamente. Porque se queremos realmente ser um hotel de excelência genuína, precisamos começar necessariamente pela excelência no tratamento humano básico. Um dia especialmente marcante, uma funcionária tímida da equipe de limpeza procurou pessoalmente Rodrigo em seu escritório. Seu nome era Aparecida, uma mulher de 53 anos que trabalhava no hotel há 15 anos consecutivos. Ela entrou extremamente tímida e nervosa na sala dele, as mãos calejadas tremendo visivelmente. Senhor Rodrigo, eu gostaria muito de falar com o senhor alguns minutos, se o senhor puder me receber. Claro, Aparecida, por favor, sente-se confortavelmente. Ela sentou hesitante na beirada da cadeira de couro, claramente desconfortável naquele ambiente corporativo. Eu queria sinceramente agradecer pelo que o senhor fez recentemente, pelas mudanças profundas que o senhor está implementando aqui. Rodrigo franziu a testa confuso. Agradecer especificamente por quê, Aparecida? Aparecida. Respirou fundo, juntando coragem. Porque há alguns anos atrás eu também passei por algo muito parecido. Não foi tão grave quanto o que aconteceu com sua mãe, mas foi similar. Uma hóspede estrangeira me tratou muito mal sem motivo. Disse que eu era completamente incompetente. Me humilhou deliberadamente na frente de outros funcionários e hóspedes. E quando eu finalmente juntei coragem e fui reclamar formalmente com o meu superior, me disseram friamente que eu deveria ter mais cuidado com meu trabalho, que hóspedes eram importantes e prioritários sempre, que eu precisava simplesmente engolir e seguir em frente sem reclamar. As lágrimas começaram a escorrer livremente pelo rosto marcado dela. Eu guardei aquilo tudo dentro de mim por anos inteiros. Nunca mais tive coragem de reclamar de absolutamente nada. Aceitava tudo calada, porque achava firmemente que era assim que tinha que ser, que era meu lugar aceitar. Mas quando eu vi o vídeo do que aconteceu com sua mãe, quando eu vi o senhor defendendo ela publicamente, dizendo alto que aquilo estava completamente errado, eu finalmente entendi uma coisa libertadora. Eu não estava errada em me sentir humilhada naquele dia, que eu merecia respeito sim, que todos nós merecemos dignidade básica. Rodrigo se levantou imediatamente e deu a volta completa na mesa executiva. Ajoelhou-se cuidadosamente ao lado da cadeira dela, olhando diretamente nos olhos. Aparecida, eu sinto profundamente muito pelo que aconteceu com a senhora, muito mesmo. E eu quero que a senhora saiba com absoluta certeza que a partir de agora isso não vai mais acontecer. Não enquanto eu estiver aqui comandando. Ela assentiu emocionada, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Aquela conversa tocante marcou Rodrigo profundamente. Ele percebeu com clareza absoluta que a transformação que estava promovendo no hotel não era apenas sobre protocolo burocrático ou procedimento operacional. Era fundamentalmente sobre dignidade humana universal. Era sobre fazer com que cada pessoa que trabalhava ali soubesse e sentisse que seu valor não dependia da posição que ocupava na hierarquia, mas simplesmente do fato de ser humana e merecer respeito. Naquela noite ele subiu novamente até a suíte. Encontrou Marlene lendo calmamente um livro na poltrona confortável. Mãe, eu preciso te contar uma coisa importante que aconteceu hoje. Ela fechou o livro imediatamente e olhou para ele com atenção maternal. Hoje uma funcionária humilde veio falar comigo. Contou que passou por uma situação muito parecida com a sua há alguns anos. E sabe o que ela me disse que mais me impactou? Que quando viu o vídeo do que aconteceu com a senhora, finalmente entendeu que merecia respeito, que tinha valor. Marlene sorriu com uma tristeza profunda e antiga.
Então, minha humilhação pública serviu para alguma coisa positiva no final das contas. Rodrigo balançou a cabeça com veemência. Não, mãe. A senhora não deveria jamais ter sido humilhada para que outras pessoas finalmente entendessem que merecem respeito básico. Mas eu entendo profundamente o que a senhora quer dizer com isso. E é exatamente por isso que estou fazendo absolutamente tudo isso para que nenhuma outra Marlene, nenhuma outra Aparecida, nenhuma outra pessoa tenha que passar pelo que vocês passaram injustamente. Ele se sentou pensativo ao lado dela. Sabe, mãe, durante todos esses anos focado exclusivamente em crescer profissionalmente, eu achava honestamente que estava honrando o sacrifício imenso que a senhora fez por mim. Achava que conquistar posições elevadas, ganhar muito dinheiro, ter sucesso reconhecido, era a única forma de retribuir tudo o que a senhora fez. Mas eu estava completamente errado nessa premissa. Marlene franziu a testa. Como assim errado, filho? A verdadeira forma de honrar o sacrifício da senhora, não, é conquistando cargos importantes ou acumulando patrimônio material. É sendo uma pessoa melhor a cada dia. É usando a posição que alcancei para fazer diferença concreta e positiva na vida de outras pessoas. É garantindo que ninguém mais seja tratado como a senhora foi tratada naquele dia horrível. Marlene colocou a mão enrugada no rosto do filho com ternura infinita. Você sempre foi uma pessoa boa, Rodrigo, desde bem pequeno. Só precisava lembrar disso, se reconectar com isso. 2 meses inteiros haviam se passado desde aquele dia marcante no saguão. O outono começava a colorir São Paulo com tons suaves de amarelo e laranja, e a cidade parecia respirar com um ritmo diferente, mais suave, mais reflexivo e contemplativo. Marlene finalmente havia voltado para sua casa simples em Campinas, mas a relação entre mãe e filho estava completamente transformada e renovada. Rodrigo ligava religiosamente todos os dias sem falta. Visitava a mãe nos finais de semana sempre que possível e, pela primeira vez em anos, sentia genuinamente que tinha uma família de verdade, não apenas uma lembrança distante e nostálgica de quem costumava ser. No Grand Plaza, as mudanças implementadas começavam a dar frutos visíveis e concretos. O clima entre os funcionários estava visivelmente diferente. Havia mais respeito mútuo, mais empatia genuína, mais humanidade nas interações cotidianas. Os treinamentos continuavam regularmente, os comitês trabalhavam ativamente e, aos poucos, aquele hotel estava se tornando não apenas um lugar de luxo superficial, mas fundamentalmente um lugar de dignidade humana. O vídeo do confronto no saguão havia se tornado viral nas redes sociais brasileiras, acumulando impressionantes 15 milhões de visualizações. Comentários apaixonados se multiplicavam exponencialmente, debates acalorados enchiam as páginas de notícias, influenciadores digitais opinavam fervorosamente sobre o caso. Rodrigo foi convidado para diversas entrevistas, em programas de televisão e podcasts populares. Sempre que contava a história completa do que aconteceu com sua mãe, o auditório ficava em silêncio absoluto. E sempre que terminava, as pessoas se levantavam em aplausos prolongados e emocionados. Mas o reconhecimento que mais importava profundamente para ele não veio de nenhum prêmio corporativo, de nenhuma matéria elogiosa em revista de negócios, de nenhum elogio efusivo de executivos importantes. Veio diretamente de Aparecida, a funcionária humilde que um dia procurou seu escritório para agradecer emocionada. Ela o encontrou novamente um dia no corredor amplo do hotel. Seu rosto estava diferente, mais leve, mais feliz. Senhor Rodrigo, eu só queria dizer uma coisa muito importante. Depois de tudo que o senhor fez aqui, depois das mudanças todas, eu voltei a estudar. Me inscrevi em um curso técnico de hotelaria, porque o senhor me fez acreditar firmemente que eu tenho valor sim, que eu mereço crescer e progredir, que eu posso ser muito mais. Rodrigo sorriu amplamente, os olhos brilhando com lágrimas de alegria. Aparecida, a senhora sempre teve valor imenso. Sempre mereceu crescer e se desenvolver. Eu só ajudei a senhora a enxergar isso que sempre esteve dentro de você. Ela abraçou Rodrigo com força, completamente emocionada,
e seguiu seu caminho renovada. E naquele momento preciso, Rodrigo entendeu com clareza absoluta que aquele era o verdadeiro sucesso que buscava. Não as suítes luxuosas, não os lucros crescentes, não os reconhecimentos internacionais. Era poder transformar vidas concretamente. Era poder fazer diferença real. Em um domingo ensolarado e especial, Rodrigo organizou cuidadosamente um almoço especial no hotel. Convidou pessoalmente a mãe, Álvaro Mendes, os principais gerentes e coordenadores, e também vários funcionários da equipe operacional, incluindo Aparecida e outros que haviam compartilhado suas histórias. Era uma celebração significativa, não do sucesso financeiro do hotel, mas da transformação humana profunda que havia acontecido ali dentro. Marlene estava radiante e emocionada, vestindo um vestido novo e elegante que Rodrigo havia lhe dado de presente. Sentou-se à mesa principal, ao lado do filho orgulhoso, e observou todo mundo ao redor com um sorriso tranquilo e feliz. Quando todos estavam finalmente reunidos e acomodados, Rodrigo se levantou solenemente para fazer um brinde especial. Eu gostaria sinceramente de agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje conosco. Estes últimos meses foram de muita transformação profunda. Nem sempre fácil, nem sempre confortável, mas sempre necessária e valiosa. Ele olhou carinhosamente para a mãe. Tudo isso começou por causa de um momento terrível e humilhante. Um momento em que minha mãe foi brutalmente humilhada publicamente neste hotel. E eu poderia ter simplesmente demitido a funcionária responsável, dado a melhor suíte para minha mãe, e seguido em frente como se nada tivesse acontecido, fingindo normalidade. Mas eu percebi algo fundamental. Aquilo era apenas um sintoma claro de um problema muito maior e mais profundo. Ele fez uma pausa emocional, olhando ao redor da mesa inteira. O problema não era apenas uma pessoa má, era uma cultura organizacional inteira. Era um sistema que permitia e até encorajava que pessoas fossem julgadas superficialmente pela aparência, pela roupa, pela classe social. E mudar isso não foi nada fácil. Exigiu reflexão dolorosa, exigiu esforço conjunto, exigiu que todos nós olhássemos para dentro e reconhecêssemos honestamente nossos próprios preconceitos inconscientes. Rodrigo ergueu a taça de cristal. Mas hoje, olhando para todos vocês aqui reunidos, eu vejo claramente que valeu absolutamente a pena. Vejo um hotel que não é apenas luxuoso externamente, mas profundamente humano internamente. Vejo funcionários que não apenas trabalham mecanicamente, mas se importam genuinamente. Vejo um lugar onde cada pessoa, não importa absolutamente quem seja, é tratada com dignidade fundamental. Ele olhou novamente para Marlene com amor infinito. E tudo isso só foi possível por causa desta mulher extraordinária aqui. Minha mãe, a mulher que me ensinou desde pequeno que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem materialmente, mas em quem ela é essencialmente. Que me mostrou que respeito não pode jamais ser condicional. Que dignidade é um direito universal de todos, não um privilégio de alguns poucos. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele agora. Mãe, eu dedico tudo isso à senhora. Cada mudança, cada transformação, cada pequena vitória, porque foi a senhora quem me ensinou o que realmente importa na vida. E por mais que eu conquiste, por mais longe que eu chegue, jamais vou esquecer que tudo começou com a senhora e com os valores que me ensinou. Marlene estava chorando também, sorrindo lindamente através das lágrimas abundantes. Todos se levantaram simultaneamente e ergueram as taças. O brinde ecoou pela sala inteira, carregado de emoção pura, de gratidão profunda, de esperança renovada. Depois do almoço emocionante, Rodrigo e Marlene caminharam lentamente pelo jardim bem cuidado do hotel. O sol da tarde iluminava suavemente as flores coloridas, os pássaros cantavam melodiosos nas árvores frondosas e a cidade ao redor parecia distante, quase irreal. Filho, disse Marlene, segurando firmemente o braço dele, eu quero que você saiba que não importa o que aconteça daqui para frente. Eu já sou a mãe mais feliz e realizada do mundo inteiro.
porque eu vi meu filho não apenas vencer e ter sucesso, mas vencer da forma certa, com dignidade, com respeito, com humanidade preservada. Rodrigo parou e olhou profundamente para ela. E eu quero que a senhora saiba que nada do que conquistei teria valor algum se a senhora não estivesse aqui para ver e compartilhar. Porque tudo que construí é reflexo direto do que a senhora plantou em mim desde pequeno. Eles continuaram caminhando lado a lado em silêncio profundo. E naquele silêncio confortável estava tudo o que precisava ser dito. O amor incondicional, o respeito mútuo, a gratidão infinita, a conexão profunda entre mãe e filho, que nenhuma distância, nenhum tempo, nenhuma circunstância poderia jamais romper completamente. Quando o sol finalmente começou a se pôr, pintando o céu de laranja intenso e rosa suave, Rodrigo olhou para a mãe e sorriu plenamente. Sabe, mãe, eu aprendi uma lição muito importante e valiosa com tudo isso que aconteceu. Marlene sorriu de volta. Qual, filho? Que o verdadeiro luxo não está nos lustres caros de cristal, no mármore importado do chão, nas suítes enormes e luxuosas. O verdadeiro luxo está em poder olhar no espelho todos os dias e gostar genuinamente da pessoa que você vê refletida. Está em poder dormir tranquilo à noite, sabendo que você tratou os outros com respeito básico. Está em ter pessoas que te amam, não pelo que você tem materialmente, mas por quem você é essencialmente. Ele segurou a mão da mãe com ternura. E esse luxo verdadeiro, esse luxo autêntico, eu aprendi exclusivamente com a senhora ao longo da vida. Marlene apertou a mão do filho com força. E você, meu filho amado, está passando isso para frente agora. Está fazendo diferença real no mundo. E não existe absolutamente nada que me deixe mais orgulhosa do que isso. O sol finalmente se pôs completamente, dando lugar às luzes suaves da noite que começava. E enquanto Rodrigo e Marlene voltavam para dentro do hotel, lado a lado, ficou absolutamente claro que aquele dia horrível no saguão, aquele momento terrível de humilhação pública, havia se transformado em algo muito maior e mais significativo. Havia se transformado em uma lição poderosa sobre dignidade, sobre respeito, sobre o verdadeiro valor das pessoas. E essa lição ecoaria para sempre nas paredes daquele hotel, lembrando eternamente a todos que o luxo mais precioso não se compra com dinheiro nenhum. Conquista-se com humanidade, com empatia, com respeito incondicional. Meses depois, o Grande Plaza São Paulo recebeu um reconhecimento internacional importante. Não por suas instalações luxuosas, não pelo atendimento tecnicamente impecável, mas especificamente pela transformação cultural profunda que havia promovido. O hotel se tornou referência mundial em diversidade, inclusão e respeito humano, sendo estudado em escolas renomadas de administração e hospitalidade ao redor do mundo inteiro. Mas Rodrigo sabia que o verdadeiro prêmio não estava em nenhum certificado pendurado na parede. Estava no sorriso de Aparecida quando ela mostrou o diploma do curso que havia concluído. Estava no abraço apertado da mãe toda vez que se viam. Estava na certeza de que ele havia escolhido o lado certo. E todas as noites, antes de dormir, Rodrigo olhava pela janela para a cidade iluminada e agradecia silenciosamente. Agradecia pela mãe que teve. Agradecia pela lição dolorosa que aprendeu. Agradecia pela oportunidade de fazer diferença. Porque no final ele havia aprendido que o sucesso verdadeiro não se mede por conquistas materiais, mede-se por vidas transformadas, por dignidade restaurada, por humanidade preservada. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos de coração que a história tocante de Marlene e Rodrigo tenha tocado profundamente o seu coração e despertado reflexões importantes. Se você se emocionou com essa jornada intensa de humilhação, redenção e amor incondicional, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou e por quê. Foi quando Marlene manteve a dignidade firme diante da humilhação cruel? Quando Rodrigo defendeu sua mãe com amor e firmeza inabaláveis? Ou quando as transformações começaram a fazer diferença concreta na vida de outras pessoas, como a Aparecida?
Todos os dias, trazemos histórias intensas e profundamente emocionantes como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana e nos fazem refletir sobre respeito, dignidade e os valores que realmente importam na vida. Sua presença aqui faz toda a diferença para nós. Te esperamos ansiosamente no próximo episódio, com uma nova história que vai mexer profundamente com seu coração e sua consciência.